Olá, bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. No último encontro por aqui, na nossa última videoaula, acho que a pressa me fez cometer um pequeno equívoco e eu ressaltei lá na descrição do vídeo, embaixo fiz o comentário, mas pode ser que vocês não tenham percebido. Eu vou ocupar o pincel, porque se a culpa é minha, eu coloco a culpa em quem eu quiser. Tem essa história, né? Mas ainda bem que não apaguei, né? Tá aqui. Lembrando que a nossa mensagem é RSA, usando aquelas modificações, né? Do alfabeto para números de 2 dígitos. Preliminarmente, a gente obteve isso aqui, 28, 29, 11. E aí, usando a chave 5 vezes 7, 35, lambda igual a 2, a gente fez cada bloco, 28, 29 e 11, elevado a 2, e viu qual era o resto na divisão por 35. Né? Com o primeiro bloco, 28 ao quadrado, como 28 deixa resto menos 7, e no encontro anterior a gente disse que elevar, se você tem dois números côngruos, mod n qualquer, em particular 35, o quadrado dos dois também vai resultar numa congruência mesmo módulo. Então 28 é congra menos 7, portanto 28 ao quadrado é congra menos 7 ao quadrado, 49, 14, isso está certinho. 49 deixa resto 14, módulo 35. Só que no segundo bloco, a pressa me levou ao seguinte engano, né? 28 deixa resto menos 7, aí eu concluí que 29 deixa resto menos 8. E isso é falso. Né? 29 deixa... 28 é congra menos 7, mas 29 não é que deixe resto menos 8, porque o resto tem que ser positivo, né? Seria o equivalente, mas 29 é congruo não a menos 8, mas a menos 6 mod 35. Né? Por quê? Porque 29 menos menos 6 é exatamente 35. Portanto, 29 ao quadrado é congra menos 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado são 36, e 36 é congruo a 1, né? Mod 35. Então, só corrigindo, embora eu tenha feito isso nos comentários, preliminarmente, bom, o terceiro bloco está certinho. Eu só percebi isso quando fui rever o vídeo um dia depois. Como a gente está falando em números de 2 dígitos, né, é óbvio que isso computacionalmente depois pode ir para outra base, né, mas aqui a gente só está pensando na base 10 para não complicar mais a história. RSA, que preliminarmente foi representado por 28, 29 e 11, após a aplicação chave 35, se transforma em 14, 01. E aí tem um outro erro aqui, que eu botei 35, mas não era 35, era 16. Ok? Então, me desculpe, 2 enganos, acho que muito provavelmente influenciados pela pressa. Né? Eu disse que depois trataria do sentido inverso, né? Quando a gente fosse olhar a decriptação do problema. Eu não vou fazer isso agora, né? A intenção dessas videoaulas foi a seguinte. A etapa 3 do material, né, que foi sugerido pela equipe de criação do curso lá se não me engano, de São Carlos, ela tem o título Aritmética Modular e Criptografia RSA. A meu ver,
ela, bom, tá ali nas entrelinhas, mas ela fala muito pouco da criptografia RSA e fala menos ainda da aritmética modular. E já que a gente está tratando disso como título, eu resolvi tentar sanar esse problema, né? Então, tirando o equívoco, eu acho que deu para acompanhar. Aí muitas pessoas, estou dizendo muito, não, na verdade eu fiz uma fala. A gente está vivendo um momento na universidade em que, bom, as bolsas de tutoria vão ser cortadas, muito provavelmente esse curso vai deixar de ter o financiamento público que deve existir, a formação de professores, a formação continuada de professores é algo que tem que ser feito no Brasil com urgência. Vocês devem saber disso mais do que eu. Inclusive eu mereço ter formação continuada. Nossa energia pode ser cortada nos próximos meses. A universidade provavelmente não vai ter o tipo de existência que ela tem hoje em dia. E eu fiz um pequeno desabafo e uma pessoa pelo menos se sentiu ofendida com o meu desabafo. Eu não vou me desculpar porque eu acho que viver é um ato político, e vou além, né? Eu acho que desabafos devem ser feitos, isso deve ser parte do nosso dia a dia em sala de aula. Mas também a gente deve fazer além do que está no script. E outras pessoas me perguntaram sobre o jogo, os tutores também estão me perguntando sobre o jogo, e aí alguém falou que queria entender jogos de semeadura. Eu quero deixar claro que o que eu disse lá é que não quero que copiem jogos de semeadura, eu só quis dar um exemplo. Não precisa ser jogo, você pode fazer muita coisa com aritmética modular e não necessariamente uma atividade que envolva jogar, o jogo colaborativo, competitivo. Mas assim, eu quis deixar o mais livre possível. Pode ser uma atividade que você vá desenvolver e que use a ideia da aritmética modular. Uma pessoa me perguntou hoje, acho que perguntou antes, mas eu só vi a pergunta hoje pela manhã, a respeito da necessidade de usar os inteiros gaussianos. Também não, porque a base da aritmética modular é o algoritmo da divisão euclidiana. A todo momento a gente está se perguntando qual o resto na divisão pelo número n. Então é óbvio que você não precisa da notação de congruência para isso, né? A gente pode falar disso apenas sobre resto. Mas aí, aproveitando o gancho, eu faço parte de uma equipe aqui na Universidade Federal do Vale do São Francisco, e a gente aqui tem um grupo sadio, né, que às vezes se modifica, isso é natural, mas que a gente propôs um programa. Eu fui o primeiro coordenador desse programa, que é o programa de elaboração de material didático. E lá no programa de elaboração, depois 2 colegas ficaram na coordenação, e aí a gente tem um espaço aqui de cafezinho, um espaço de estudo. Se um dia vocês vierem aqui pela universidade, vocês vão conhecer. E aí no espaço de cafezinho eu estava falando sobre um jogo, que é um jogo famoso em matemática, que é o seguinte jogo. E isso não está relacionado à criptografia, tá? Mas eu quero dar um exemplo de como os jogos são ricos. Pegue 2 palavras com o mesmo número de letras na língua portuguesa. Então, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo, a palavra gota, que tem 4 letras, e uma outra palavra de 4 letras. Eu vou escolher a palavra lago, que é uma outra palavra de 4 letras. E aí o jogo é bem simples, ele pode ser feito no papel, mas depois eu vou passar o link, talvez eu coloque na descrição desse vídeo o link. Se vocês quiserem utilizar em sala de aula, dá para usar online no smartphone.
A ideia do jogo. Então, retomando, a ideia central do nosso problema é, dadas duas palavras com a mesma quantidade de letras, nesse exemplo peguei um caso simples, que vai ser fácil a gente chegar numa solução. O objetivo é, partindo de uma palavra, chegar na outra trocando apenas uma letra de cada vez, e de modo que em cada passo a nova palavra, a partir do momento que você trocou uma letra, ela seja uma palavra existente em língua portuguesa. Pode ser um verbo, a conjugação de um verbo, um substantivo, não faz diferença o que ela é, mas ela tem que ser uma palavra existente, né? Que faça sentido. Então, a partir de gota, eu quero transformar gota em um lago, trocando uma letra de cada vez. Então, problema bastante simples para esse caso, porque gota, por exemplo, eu posso transformar em... mudar essa letra do meio, o O transforma em A. Eu tenho 26 possibilidades de mudar qualquer uma das letras. De gota eu chego em gata, que é uma palavra existente em língua portuguesa. De gata eu posso trocar a primeira, transformando agora a palavra na palavra lata, que está próxima de lago, mais próxima do que gota. E finalmente eu posso mudar a quarta letra, lato. Eu não, mas latir é um verbo, eu latus, né? Conjugação do verbo latir. E aí eu transformo lata em lato. E finalmente, modificando a terceira letra, que foi a última que eu não modifiquei, então, lato eu posso transformar finalmente em lago. Né? Observe que nesse jogo, para esse caso, eu fiz uma passagem, duas passagens, três passagens, quatro passagens. O jogo, além de ter a sutileza de envolver o vocabulário com matemática, né? Porque você percebe que você tem múltiplas possibilidades de troca para cada passagem dessa, né? Ele também leva a indagações. Por exemplo, de gota para lago eu fiz em 4 passos. Será que você é capaz de fazer em menos passos? Né? Será que existe isso em matemática a gente chama de otimização, né? É possível otimizar essa transformação de gota em lago? Né? Bom, gota tem 4 letras, evidentemente eu teria que mudar. Como nenhuma das letras de gota é pelo menos na mesma posição, né? Na primeira posição, na segunda, na terceira e na quarta. Óbvio que tem letras que são iguais, mas não estão na mesma posição. 4 realmente é o menor número de jogadas para transformar gota em lago. Né? Então é impossível fazer isso em menos do que 4 passos. Mas aqui eu tenho um problema onde as duas palavras, evidentemente, tem que ter o mesmo número de letras. As duas palavras têm 4 letras, mas pode ser que eu pegue uma palavra de 5 ou 6 letras, eu não consigo fazer isso em 5 ou 6 passos. Existem exemplos que vocês mesmos podem indicar aí para os seus alunos. Esse jogo ele é simples, esteticamente simples. Tem a versão dele online, que um meu amigo Sérgio falou que depois de uma conversa que eu tive num cafezinho com ele falando sobre esse jogo para alguns alunos que estavam aqui,
ele programou esse jogo, colocou lá, eu vou passar o link para vocês. Mas esse jogo ele tem uma coisa interessante em matemática. Um matemático húngaro americano, naturalizado americano, chamado Paul Erdős, um matemático, para mim, um dos maiores matemáticos que já existiu. Ele, a partir desse jogo, ele, que era um jogo mais ou menos vulgar nas revistas recreativas, né? Vulgar no sentido de ser bem popular, né? Volta e meia aparecia numa revista dessas revistas de recreação, né? Tipo Coquetel, essas coisas assim, mas nas versões americanas. Hoje é um jogo que está em desuso, né? Eu gostaria de voltar a pensar nele. Mas ele, a partir desse jogo, ele tem um teorema famoso que em língua inglesa, que um dia talvez eu consiga fazer uma translação, tempo para fazer uma translação dele para a língua portuguesa, que ele acredita que existe uma supervia de palavras, uma supervia. E as palavras estão ligadas a como se fossem grafos. É uma outra coisa da matemática discreta que infelizmente a gente não vai poder abordar, mas existem agrupamentos de palavras e uma supervia de palavras. Esses agrupamentos funcionariam como algumas cidades isoladas, assim, e a supervia é uma grande rodovia cheia de palavras, cheia de cidades na sua borda, na sua margem. E o Erdős ele provou matematicamente que se uma palavra qualquer estiver ligada a um número suficientemente grande de palavras, em língua inglesa, então é sempre possível. E a outra também, se duas palavras estão ligadas a um número suficientemente grande de palavras, então é possível que através da supervia ou por ligação direta você consiga ligar as duas. Isso é um teorema bonito em matemática, foi provado lá nos anos 60. Obrigado. E as atividades da etapa 3, que envolvem muita combinatória, a elas eu vou indicar algumas outras atividades que envolvam conhecimento preliminar, né? Porque a gente não foi muito a fundo, mas um conhecimento preliminar, não da criptografia RSA, porque é uma coisa mais técnica, mas pelo menos da aritmética modular, né? A questão da congruência. Obrigado. E agora, quando a gente terminar esse módulo, na volta talvez eu fale do problema da decriptação, né? Na aritmética, na criptografia RSA. Até mais.